Olá, irmãos, seja muito bem-vindo à Teós, sua escola de teologia. Quinta e última aula de teontologia. Na aula de hoje, nós continuaremos conversando sobre a vontade de Deus e o livre-arbítrio. Se Deus tem uma vontade que é decretiva, e se essa vontade manifesta-se na soberania divina, o homem pode verdadeiramente ser livre? Como já dissemos, a antítese da soberania divina não é a liberdade humana, mas a autonomia humana. A autonomia humana representa um grau de liberdade que não é limitada por qualquer autoridade, por qualquer poder maior. Então, o livre-arbítrio é um conceito que afirma a liberdade total e irrestrita da vontade do homem em seu sentido mais absoluto. Livre-arbítrio é o poder de decidir, escolher, sem ser limitado, influenciado por qualquer autoridade ou poder maior. Essa discussão, livre-arbítrio, ela não se resume apenas à teologia. O problema da absoluta liberdade humana é discutida também pela psicologia e principalmente pela filosofia. Aliás, qualquer pensamento que contrarie a pretensa liberdade absoluta do ser humano é fortemente rebatida por todos os segmentos da sociedade. A aula de hoje transcorrerá a partir de alguns pontos. Primeiro, definição de livre-arbítrio por Armínio. Existe um livro, e esse livro foi lançado pela CPAD, Obras de Armínio, volume 1, página 231. Se você tiver esse livro, ou então anote, eu quero ler qual a definição de Armínio sobre livre-arbítrio. Ele diz o seguinte: mas, em seu estado de descuidado e pecado, o homem não é capaz de pensar, nem querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom, pois é necessário que ele seja regenerado e renovado no seu intelecto, afeições e desejos, e em todos os seus poderes, por Deus, em Cristo, por intermédio do Espírito Santo, para que possa ser corretamente qualificado para entender, estimar, considerar, desejar e fazer aquilo que seja realmente bom. Quando ele, o homem, é feito participante dessa regeneração ou renovação, diz Armínio, considero que, estando liberto do pecado, ele é capaz de querer e fazer aquilo que é bom, mas ainda não sem a ajuda contínua da graça de Deus. Quem disse isso? Armínio. Então, falta com a verdade quem afirma que o livre-arbítrio é uma doutrina arminiana. O livre-arbítrio não é uma doutrina arminiana. Por conseguinte, se o livre-arbítrio não é um pensamento arminiano, onde nasceu a ideia do livre-arbítrio como uma doutrina sistematizada? Como doutrina sistematizada, tudo começou na Contra-Reforma, através do Concílio de Trento, que teve início em 1546. Durou 18 anos. E durante esse tempo, esse concílio que aconteceu em Trento, ele discutiu e decidiu o que fazer diante do crescimento, do avanço da reforma protestante em todo o mundo. Nesse concílio,
a doutrina da justificação somente pela fé foi terminantemente condenada. Aqueles que criam que o homem é justificado apenas pela fé receberam, por parte do Concílio de Trento, uma condenação. Nesse concílio, a doutrina sinergista, a doutrina do livre-arbítrio e a doutrina da perda da salvação foram amplamente defendidas com o objetivo de se contrapor ao pensamento reformado. Portanto, o livre-arbítrio, como doutrina sistematizada, nasceu no Concílio de Trento. E aí, após o Concílio de Trento, essas doutrinas voltaram com força total a partir do movimento que nós já falamos, Remonstrância, 1615. E esse movimento deu origem àquilo que hoje nós conhecemos por arminianismo. Então, irmão, todas as pessoas que afirmam acreditar no pensamento sinergista, no livre-arbítrio, na perda da salvação, na verdade, essas pessoas precisam admitir que essas doutrinas são doutrinas católicas, não são doutrinas protestantes. No livro Obras de Armínio, mais uma vez vou citá-lo, volume 1 da CPAD, na página 227, no ponto 4, Armínio diz o seguinte. Ele diz: a estes, presta atenção, a estes sucede o quarto decreto, pelo qual Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular. Esse decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus, pela qual ele sabe, desde a eternidade, que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva, creriam e, por sua graça subsequente, perseverariam de acordo com a administração previamente descrita dos meios que são adequados e apropriados para a conservação e a fé. E, do mesmo modo, pela sua presciência, ele conhecia aqueles que não creriam nem perseverariam. Ora, irmão, isto que eu acabei de ler, escrito por Armínio, está totalmente de acordo com o Concílio de Trento. Se você tiver acesso ao documento do Concílio de Trento, na seção 6, no capítulo 5, de 13 de janeiro de 1547, você vai ler o seguinte: Concílio de Trento. A necessidade dos adultos se prepararem para a justificação. Há um preparo para a justificação, diz o Concílio de Trento. Declara ainda o Santo Concílio que o início da justificação dos adultos deve brotar da graça proveniente de Deus. Essa graça que está aqui no Concílio de Trento é a mesma graça preveniente citada por Armínio. É bem verdade que a Bíblia Sagrada mostra o homem sendo convidado a fazer escolhas. É verdade. Isso está perfeitamente em concordância com aquilo que nós chamamos de vontade preceptiva. Exatamente porque a vontade preceptiva de Deus está relacionada a mandamentos, preceitos, leis. A Bíblia apresenta o homem, mostra o homem sendo convidado a fazer escolhas.
Por exemplo, depois de Moisés apresentar toda a lei do Senhor à nova geração de Israel, ele diz o que ficou registrado em Deuteronômio, lá no capítulo 30, versículo 19. Moisés diz ao povo que está prestes a entrar na terra prometida. Ele apresenta toda a lei e no final ele vai dizer o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Já na terra prometida, Josué, diante do mesmo povo, para a renovação da aliança, após apresentar os mandamentos do Senhor, Josué vai dizer o seguinte: mas, se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tempos depois, diante dos profetas de Baal, Elias, o profeta do Senhor, diz ao povo que ali estava: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. A vontade preceptiva de Deus, irmão, diz ao homem que não mate, não cobice, não roube, não minta, não adultere, não murmure, não fale mal do seu irmão. Portanto, a Bíblia apresenta o homem sendo convidado a fazer escolhas. Todas essas escolhas estão dentro da vontade preceptiva. Por isso, ela é frequentemente contrariada. Não matarás, o homem mata. Não minta, o homem mente. Não adulterarás, o homem adultera. Vontade preceptiva. Contra essa vontade, ele pode se rebelar. Ele pode frustrá-la. Isso está de acordo com aquilo que o homem é, uma criatura moral e, como tal, uma criatura racional. Por isso, dentro daquilo que é proposto pela vontade preceptiva de Deus, ele pode fazer escolhas. E aqui está a doutrina da responsabilidade humana. A partir da compreensão daquilo que é a vontade preceptiva, eu compreendo claramente a doutrina da responsabilidade humana. Porque o homem é um ser originalmente criado à imagem e à semelhança de Deus, por isso é moralmente responsável. Ele tem liberdade, porque é moralmente responsável, porque é racional, de se rebelar contra essa vontade preceptiva. No entanto, friso bem isso, se por um lado a Bíblia Sagrada apresenta o homem sendo convidado a fazer escolhas, por outro lado, essa mesma Bíblia também apresenta o homem no estado de completa inimizade para com Deus, morto em delitos e pecados. Isso aconteceu depois que Adão transgrediu a lei de Deus. Antes de desobedecer a ordem do Senhor, Adão, Eva, desfrutavam de um estado de completa inocência. Isso significa que eles eram totalmente capazes de obedecer à vontade preceptiva de Deus, porque não possuíam uma natureza corrompida. Contudo, depois que o primeiro casal escolheu transgredir essa vontade preceptiva de Deus, a natureza humana tornou-se
corrompida pelo pecado. Adão era o representante da humanidade. E quando ele falhou, toda a humanidade falhou com ele. Isso significa que, de acordo com a escritura do Salmo 51, verso 5, o homem já nasce em pecado. E negar este fato bíblico é negar a doutrina bíblica e abraçar a heresia pelagiana. O resultado da queda é o que a gente pode ler na escritura de Romanos 3:23. Todos pecaram e por isso estão afastados da glória de Deus. Por causa do seu estado trágico de corrupção moral, a Bíblia, em Romanos 3:10-19, vai revelar que não há nem um justo. Não existe ninguém que por si só, por interesse próprio, por livre escolha, busque a Deus. Se o homem tivesse realmente livre arbítrio, ele seria pecador porque pratica o pecado. Porém, o ensino bíblico é o de que o homem pratica o pecado porque ele é um pecador por natureza. Isto é, após a queda, a natureza humana foi totalmente corrompida, metamorfoseada pelo pecado. Leia os textos de Gênesis 6:5, Mateus 7:21-23, Romanos 1:29-31, e você terá uma clara ideia da terrível condição da alma humana sem Deus. Por causa dessa corrupção, o homem é totalmente incapaz de realizar qualquer bem espiritual aos olhos de Deus. Todas as vezes que o homem não regenerado faz o bem a alguém, a motivação nunca é glorificar a Deus, nunca. Desta forma, a própria virtude e a própria boa vontade humanas são corrompidas porque não procede de um coração de amor ao Pai Celestial. Quando Deus examina o coração, quando Deus sonda a consciência, a motivação secreta, as afeições, a vontade ou qualquer parte do homem, Deus encontra cada parte, cada molécula contaminada e danificada pelo pecado. Assim, sem a bendita graça salvadora dada a Deus de forma graciosa, toda parte do homem está alienada e totalmente longe de Deus e seguindo ativamente o pecado. Por causa do pecado, a vontade do homem foi terrivelmente danificada e ele passou a ter um arbítrio escravo. Ora, ser escravo, irmão, implica exatamente em ser privado de liberdade. Se a Bíblia apresenta o homem como escravo do pecado, ele não possui o arbítrio livre. Então, a Bíblia Sagrada, ela jamais vai apresentar a vontade do homem apenas doente ou debilitada, como defende o semi-pelagianismo. A Bíblia afirma que a vontade do homem caído é morta. Segundo Efésios, capítulo 2, versículos 1-4, o homem está morto em delitos e pecados, e a menos que seja vivificado por Deus, ele não fará o bem espiritual, nem mesmo se inclinará à vontade santa e justa do Senhor, jamais. O homem natural não está apenas se perdendo ou morrendo, ele está totalmente perdido, completamente morto em delitos e pecados. Essa é a verdade explícita na Santa Escritura.
E aí, diante dos fatos apresentados, a pergunta é: temos livre arbítrio? É preciso ficar bem claro, irmão, que após a queda, o homem permaneceu com arbítrio, porém não mais livre. Não livre. O homem permanece com a capacidade de escolher, de tomar decisões, todavia, ele só escolhe aquilo que a natureza caída lhe possibilita. É bem verdade que quando alguém escuta a afirmação de que nós não possuímos livre-arbítrio, isso parece ser estranho. Parece ser contraditório porque todos os dias fazemos escolhas. Além disso, as pessoas pensam que negar o livre-arbítrio é o mesmo que afirmar que somos robôs programados para fazer determinadas coisas. Ora, isso não é verdade. O ensinamento bíblico não é esse. Já dissemos que, como criaturas morais, tomamos sim decisões, fazemos escolhas e, por isso, somos moralmente responsáveis por elas. Isso indica que as escolhas que fazemos são realmente nossas escolhas. Todavia, isso não significa que nossa vontade é livre de qualquer influência. Não. Não significa que a nossa vontade não conheça limites. Somos livres, mas não autônomos. A autonomia não possui limites, não possui restrições. Não há na autonomia dependência alguma. Então, nós não somos autônomos, somos heterônomos. Quem é o autônomo? O autônomo é aquele ser dotado da faculdade de determinar, ordenar as próprias normas de conduta, sem imposição de outrem. Por quê? Porque ele é sua própria lei. A autonomia, já falamos, representa um grau de liberdade que não é limitada por qualquer autoridade ou poder maior. Todavia, porque Deus é soberano, o homem jamais será autônomo. Ele sempre será heterônomo, que é aquele ser que está sujeito à lei ou à vontade de outrem. A heteronomia nos concede liberdade. E a liberdade, irmão, impõe limites, restrições, dependência, agora imposta pela natureza que herdamos após a queda. Portanto, nossa liberdade atua dentro dos limites da nossa natureza totalmente corrompida pelo pecado. Somos absolutamente livres para transitar dentro dos limites dessa natureza caída. É importante dizer que não estamos resumindo essa questão às escolhas do nosso cotidiano, como escolher a cor da camisa que vamos usar, escolher o sabor do sorvete. Não. Nós estamos falando da capacidade de perceber claramente, discernir claramente o bem e o mal como realidades espirituais, como bem especifica a Escritura de Romanos 7, 18 a 23. O quinto ponto da nossa aula, diz respeito à irracionalidade do conceito de livre-arbítrio como um grau de liberdade que não é limitada por qualquer autoridade.
E eu começo esse quinto ponto afirmando que todos os cristãos genuínos, afirmam a onisciência de Deus. Deus é onisciente e conhece exaustivamente todas as coisas do passado, do presente e do futuro. E esse conhecimento não é meramente informativo. Este conhecimento é determinativo. Portanto, a partir do momento em que se assume que Deus conhece o futuro e esse conhecimento é determinativo, torna-se logicamente incoerente defender um conceito que proclama a liberdade total, a liberdade irrestrita da vontade humana em seu sentido mais absoluto, por causa da sua natureza atemporal. Para Deus, cada acontecimento do futuro já é um ato consumado. Esse é o Deus da Bíblia, irmão. Isso significa que nada do que Deus conhece pode ser modificado. Nada. Nada do que Deus conhece pode ser modificado. Porque Deus é soberano e sábio. Não existem medidas provisórias no céu. Não há para Deus plano B, não. Em aulas passadas, já afirmamos que o Deus da Bíblia é um Deus de ordem, é um Deus de propósito. Isso significa que ele segue um plano. Há um projeto, há um desígnio, irmão, e esse desígnio é desde a eternidade. Portanto, nada é resultado do acaso, mas segue um plano, segue um desígnio estabelecido por Deus, repito, desde a eternidade. Todos os acontecimentos não são produtos da casualidade, não são determinados por um destino impessoal, mas por Deus, que ordena todas as coisas. Todavia, porque é um ser racional, a Escritura vai apresentar, vai revelar que o homem é livre para fazer suas próprias escolhas. E esse homem, porque é um ser moralmente dotado dessa liberdade, ele é responsável por cada escolha que faz. Essa afirmação está em pleno acordo, total acordo com aquilo que a teologia vai chamar de vontade preceptiva de Deus. Por causa dessa vontade preceptiva, o homem realmente escolhe, voluntariamente escolhe, porém, de acordo com sua natureza. Isso tem que ficar bem claro, irmão. O homem é plenamente livre para agir, realizar, fazer, decidir, escolher, todavia dentro dos limites da sua natureza dominada pelo pecado. A teologia chama essa natureza de livre agência. E aí, nós estamos no último ponto da nossa aula. O que é livre agência? Como podemos entender livre agência? A livre agência significa que somos agentes livres de acordo com a nossa natureza. Eu vou insistir nisso para ficar bem claro. Em outras palavras, somos plenamente livres dentro dos limites da liberdade que possuímos. Quais são, pois, os limites dessa nossa liberdade? A natureza pecaminosa. Preste atenção como é que o Senhor Jesus Cristo vai definir essa natureza pecaminosa. Em Marcos, capítulo 7, dos versículos 21 a 23, o Senhor diz assim: porque do interior do coração dos homens saem
os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Ouça ainda como que a escritura de Gálatas 5, 19 a 21 define essa natureza pecaminosa. As obras da natureza pecaminosa são óbvias: imoralidade sexual, impureza em pensamento, palavra e ação, a entrega às práticas sexuais sem limite, sem sentir vergonha e sem se importar com o que os outros pensam, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, explosões de raiva, egoísmo, rixas, dissensões, inveja, embriaguez, farras e coisas semelhantes a essas. Dentro desses limites, nós escolhemos, nós decidimos e nós fazemos. Por causa da queda, o homem não é capaz de escolher caminhar em direção a Deus. Por quê? Porque a sua natureza está limitada nesse sentido. Nada do que diz respeito a Deus, a salvação, a vida de santidade, oração, estudo da Bíblia, desperta neste homem não regenerado atenção, interesse nenhum. A razão disso é sua natureza que foi corrompida completamente pelo pecado. Isso explica a necessidade do novo nascimento, que acontece quando Deus desperta aqueles que estão espiritualmente mortos em delitos e pecados e os capacita a se arrependerem e terem fé em Jesus Cristo. É através do novo nascimento ou regeneração que Deus nos outorga nova vida e o Espírito Santo muda a inclinação do nosso coração. É através do novo nascimento que o Espírito Santo nos faz novas criaturas e nos capacita a escolher aquilo que é espiritualmente bom. A imagem de Deus que foi desfigurada pelo pecado, através dessa ação do Espírito Santo, começa a ser reconstruída com o objetivo de nos levar à perfeita varonilidade, isto é, varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Dia após dia, vamos sendo moldados à semelhança de Cristo através da comunicação dos atributos morais de Deus a nós. Aleluia! Alguns cristãos acreditam que após a regeneração, o cristão regenerado passa a ser dotado novamente de livre-arbítrio. Existem pessoas que acreditam nisso. Porém, mesmo após a regeneração, a Bíblia não dá indício algum de que recuperamos o livre-arbítrio. Se isso fosse verdade, seríamos capazes de escolher nunca mais pecar, o que é impossível. A verdade é que a Bíblia deixa bastante claro que durante toda a nossa vida terrena, ainda precisamos lutar contra a velha natureza pecaminosa. Todavia, com total auxílio do Espírito Santo, esse processo é chamado de santificação e dura ele a vida inteira. Então, por causa do novo nascimento, toda escolha espiritualmente boa que fazemos
apesar de sermos realmente nós que escolhemos, voluntariamente escolhemos, os méritos não são nossos. Os méritos pertencem ao Espírito Santo que em nós habita. Com relação à nossa vida futura, a Bíblia também não indica a existência do livre-arbítrio no céu, pelo menos não no sentido de fazer escolhas entre o bem e o mal moral. No novo céu, na nova terra, o mal moral, o pecado, não existirá. Logo, não teremos o livre-arbítrio de nos rebelar contra Deus na eternidade. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que, na nossa vida futura, ela será infinitamente superior ao que foi a vida de Adão e Eva no Éden. Para Adão e Eva no Éden, o mal moral era uma possibilidade real. Todavia, para nós, no céu, nova terra, essa possibilidade não mais existirá. Porém, nós ainda assim continuaremos livres agentes. Caminhando para a conclusão dessa nossa última aula de teontologia, a fim de dirimir todas as dúvidas e amarrar todas as pontas soltas, mais uma vez, nós queremos afirmar que após o pecado, livre agência é a capacidade recebida de Deus de planejarmos os nossos passos, decidirmos o nosso caminho, caminharmos e escolhermos o nosso rumo, livre agência, porém, dentro dos limites da nossa natureza caída. A não ser que esta natureza caída seja atingida por um haja luz da parte de Deus. Se essa natureza não for atingida por esse haja luz, que é o novo nascimento, esse homem nunca vai se interessar por Deus. Continuará fazendo escolhas, nunca dirá respeito a Deus. Jamais. Todos os seres humanos são livres agentes no sentido de que tomam suas próprias decisões de certo e errado, bom ou ruim, fazem suas próprias escolhas de mentir ou falar a verdade, todavia sempre de acordo com a sua natureza. Assim sendo, a livre agência é aquilo que nos faz ser seres morais. Por esta razão, quando afirmamos que o homem é um livre agente, estamos, na verdade, dizendo que ele age livremente, de acordo com o que ele quer, mas sempre guiado por sua natureza. Então, é totalmente correto afirmar que o pecado não fez morrer no homem a capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões. Não. Após o pecado, o homem continuou com essa capacidade. Após a queda, todo ser humano continua livre. Livre para, no âmbito horizontal, decidir, guiado por sua precária natureza caída. O que significa que ele não possui capacidade para livremente escolher entre o bem espiritual e o mal moral. Já dissemos que na Bíblia temos vários exemplos do homem sendo exposto a uma escolha diante de Deus. No entanto, não temos nenhum exemplo de alguém que tenha escolhido o bem espiritual unicamente pela força da sua própria vontade. Não há nenhum exemplo na Bíblia. Terminamos essa quinta e última aula afirmando que, embora o homem seja um livre agente, o que lhe dá capacidade de escolha, essa liberdade humana, ela se manifesta de uma forma
que jamais coloca em risco a soberania de Deus. Por quê? Porque essa soberania de Deus está dentro daquilo que a teologia chama de vontade decretiva. E essa vontade jamais pode ser ameaçada ou frustrada. Aleluia! Irmão amado, somos gratos ao Senhor pela rica oportunidade de compartilhar com você este conteúdo. Como dissemos no início desta série, nosso curso iria se deter, e isso de maneira resumida, à vontade de Deus. O universo da teontologia, e qualquer livro de sistemática vai provar isso, é abrangente, muito abrangente. Ele é vastíssimo. Por quê? Porque o universo da teontologia vai apresentar temas como a independência, eternidade, espiritualidade, infinitude, imutabilidade de Deus. É vasto, é grande. Nesse curso, vimos uma pequena parte do tema vontade de Deus. Em nome da Escola de Teologia Teós, agradeço sua participação, meu irmão. E sinta-se à vontade para compartilhar esse conteúdo com mais pessoas a fim de que sejam abençoadas. Grande abraço, irmão. Até a próxima série, se o Senhor me permitir. Até lá.